Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Renata e hoje eu vou trazer para vocês a minha operação do dia 13 de janeiro, mostrando como eu tomei as minhas decisões. Então, ficou curioso? Bora para mais um vídeo e roda a vinheta! Antes, eu vou pedir aquele velho e bom like e também não deixem de se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a crescer para que eu possa trazer mais dicas valiosas como esta de hoje. Então, vem comigo! Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha pré-análise antes da abertura do pregão. Geralmente eu faço essa pré-análise 1 hora antes do pregão abrir ou no finalzinho da noite, se assim der. Mas se não, eu faço realmente pela manhã, em torno das 8 horas da manhã, eu abro lá o meu investing.com, dou uma olhada quais são as notícias relevantes que a gente tem para o dia. Isso é muito importante para que a gente possa ver as volatilidades que podem acontecer durante o pregão, fazendo as minhas marcações no tempo maior para que eu possa observar qual a real intenção do mercado. Sempre coloque em mente que quem domina é o macro, tá? A gente vai para o micro para tomar as nossas decisões, mas encontrar um ponto de entrada para que o nosso stop fique mais barato e assim a gente consiga ter vantagem na nossa operação. Mas as minhas marcações, elas são feitas no tempo macro, porque é através do macro que eu consigo observar o meu range, aquele range, o tamanho do espaço, da frequência que o mercado pode trabalhar, os pontos específicos onde eu posso comprar e os pontos que eu posso vender. Então assim eu vou seguindo com a minha análise. Bora lá? Algumas pessoas também me perguntam quais são as médias que eu utilizo. Bom, pessoal, eu só utilizo duas médias aritméticas, que é a nossa média de 20 períodos, que é essa azul, como vocês podem observar aqui no gráfico, e a minha média de 200 períodos, que também é aritmética, que é essa pretinha aqui. A média de 200 períodos, ela me dá uma noção mais macro de onde eu posso entrar lá no micro e ela também serve como um suporte ou uma resistência, se a ação do preço estiver próxima a ela, ou também ela me serve como um possível alvo. Para quê? Porque quando a ação do preço está longe da média, a intenção do mercado é sempre voltar. É como se ela fosse um imã, então ela atrai novamente o preço para próximo delas. A de 20 períodos, ela já me dá uma tendência mais micro, o direcional, mais micro daquele movimento. Aqui eu estou no meu gráfico semanal. É a primeira análise que eu faço, tá? Para quê? Para que eu possa encontrar pontos de confluências para as minhas operações, que são os pontos de retorno do preço. Se vocês observarem, o nosso gráfico, ele vem em uma tendência de alta, tá? Nesse momento, o mercado ele está trabalhando dentro de uma consolidação mais macro. Mas essa consolidação macro, ela nos dá um espaço de range bem alargado, onde a gente pode entrar no tempo micro e ter boas operações. Então, eu venho aqui no meu tempo macro, dou mais um zoom, tá? Na minha floresta, eu olho de longe a minha floresta. Vocês vão encontrar aqui também na minha playlist o estudo que eu faço macro, falando, explicando um pouco sobre a floresta do trader. Então eu vou deixar aqui no card para que vocês também possam ir lá e estudar sobre esse conteúdo. Então agora, tirando o zoom do gráfico, eu vou aproximar esse gráfico semanal e através dele eu vou observar como o mercado vem trabalhando. Então, eu percebo, novamente, que o mercado ele está numa tendência ainda altista, ok? Então, a tendência macro, ela ainda permanece em alta. A gente ainda tem esse viés de alta. Então, a gente sempre vai tentar buscar por pontos de confluência voltado mais para compra. E onde é que eu quero comprar? Bom, eu quero comprar quando o preço chegar aqui, ó, nessa faixa de preço. Por quê? Porque eu compro barato para eu vender caro nesses pontos. Mas se eu já estou aqui nessa região onde o preço já está caro, o que é que eu quero fazer? Eu quero vender. Então
toda vida que o preço chegou nessa região, que é uma resistência semanal, o preço cai. Então, a forma é que a gente vai encontrando os nossos pontos de confluência. Vocês vão observar que eu vou marcar aqui nesse gráfico, tá? Eu vou marcar a minha máxima semanal. Geralmente, o interessante é a gente marcar o último gatilho que foi deixado, tá? Qual foi esse gatilho? O gatilho que fez a reversão do movimento. Qual foi? Esse daqui. Esse daqui, o movimento ele vinha numa perspectiva aqui, ó, altista, e ao chegar nesse ponto, nesse candle 45, o mercado ele começou a reverter e o 46 testou, confirmando que o mercado não ia subir e toma a queda, tá? Então aqui esse ponto, ele é um ponto bem relevante para a gente, porque eu consigo observar através desse ponto que o mercado deixou uma resistência forte aqui para a gente, tá? Eu marco a máxima do nosso pavio, também marco o fechamento. Entendam que o fechamento é quem vai realmente nos dar a informação do direcional do mercado, tá? A intenção dos players. Pronto. Olhem aqui. Olhem o fechamento desse candle 46, tá? Perdão, fechamento não. Aqui no caso foi a abertura, tá? Então, observem a abertura desse candle 46 que conflui também com o fechamento do candle 44. Então, aqui o mercado ele encontrou um ponto forte de suporte e depois ele trocou a polaridade e virou uma resistência. Então, a partir do 47, você já observa que o mercado, ao chegar nessa região, ele recebe uma defesa dos vendedores e cai. Então, quando eu chegar nesse ponto, eu quero buscar por operação de venda. Por quê? Porque eu sei que ali tem play interessado em vender, tá? Então, é dessa forma que a gente vai encontrando as nossas confluências. Novamente, eu venho aqui na minha linhazinha horizontal e vou marcar o fechamento desse candle. Vou marcar aqui. Eu sempre deixo uma linha mais grossinha, tá? Marquei o fechamento, ok? E também marco a mínima do pavio. Pronto. Percebam que o mercado, quando ele chega nessas regiões, ó, de suporte, veja o 39, foi um gatilho também, tá? Vejam como o preço, quando ele chega nessa região, ele tenta romper a região, né? Que era esse fundo do 46 ao 49, o preço tenta romper, mas ele não consegue fechar abaixo. Então, o preço no 51 devolve tudo, o que mostra pra gente que essa região dos 108 mil, ela é uma região forte de um suporte. Então, é um suporte mais avançado, tá? Geralmente é a zona do smart money, que é a região do dinheiro inteligente dos big plays. Então, quando o preço chegar nessa região de suporte avançado, eu quero fazer o quê? Quero comprar, tá? Então, eu sei que aqui tem player interessado em defender essas compras, tá? Então, dessa forma é que eu vou me posicionando no mercado de uma forma mais coerente. Então, faço as minhas marcações no meu gráfico semanal, depois eu desço para o meu gráfico diário. Mas antes eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. Eu utilizo também as confluências com Fibonacci. Então eu venho aqui no meu imã do lado esquerdo, pego a minha ferramenta de Fibonacci e vou encontrar outras confluências. Percebam que eu peguei a Fibonacci do fundo até o topo. Aqui nessa região de preço é a minha região dos 50% macro, tá? Olhem
com muito detalhe. Percebam que essa linhazinha pontilhada azul é a minha linha da região dos 50%. Veja como ela conflui com aquela região de gatilho que eu marquei para vocês no semanal. Então vejam como o preço respeita esses gatilhos, os fechamentos, as aberturas, as máximas e as mínimas desses gatilhos. Elas funcionam como suportes e resistências muito importantes, principalmente quando marcadas no tempo macro. Então aqui eu já encontrei um ponto forte de confluência para minhas decisões. Então eu já sei que o mercado ele fez uma onda 1, de acordo com a teoria de Dow. A onda 2 de correção, o preço corrigiu exatamente aqui na região dos 61% e ele devolve fechando acima da região dos 50%, que é essa linha pontilhadazinha aqui azul. E aí ele devolve, mas ele ainda não conseguiu romper a última região, que foi qual? Essa região aqui, ó, de 38%. Ou de 33%, que geralmente a gente arredonda, tá? Essa região, mas para não complicar muito, utilizem os níveis normais padrões do Fibonacci, a região de 38%. Então aqui vocês já começam a perceber que o mercado ele já está com uma intenção forte para subir. Além do mais, quando ele chega nesses pontos de parada do preço, que são essas regiões, né, de 50%, do 62%, do 38%, o que é que a gente quer observar? A gente quer encontrar um gatilho de reversão. O preço falha o rompimento, não consegue dar continuidade a esse movimento de baixa, e eis que aparece para mim um gatilho. Cadê o gatilho? Aqui, ó. Esse candle verde, tá? Ele engolfou o último candle vermelho. Esse é o nosso gatilho, tá ok? Então, a partir desse momento, o mercado ele já mostra pra gente qual a intenção do preço. Eu não vou falar muito aqui de gatilhos, porque eu também tenho uma aula no vídeo anterior, na nossa playlist, que também aborda sobre os gatilhos de entrada. São fantásticos. Então, quando você começa a confluir todos esses conceitos, é onde entra o contexto. Então, observe como eu vou contextualizando todas essas informações. Eu vou unindo peças, tá? É isso que a gente vai construindo no nosso trade. A gente estuda vários conceitos e depois a gente monta o quebra-cabeça. Quando a gente diz, eu virei a chave, não, você nunca vai virar a chave, tá? São várias viradas de chave. Então, a gente nunca consegue dizer que finalmente eu virei a chave. Não, porque sempre a gente vai estar se atualizando, vai estar descobrindo uma nova confluência, tá? Então, a gente nunca vai ter a virada de chave final, certo? O que a gente vai ter é a disciplina, que com a disciplina a gente consegue manter o nosso plano, né? Aplicar o nosso método fielmente, seguir ele do início ao fim, acreditar na estatística dele, as probabilidades de continuidade desse método, e dessa forma que a gente vai conseguindo ganhar a consistência, tá? Então, da forma como a gente vai conquistando essa consistência e se permanecendo consistente, aí sim você tem a virada de chave, porque você consegue ter disciplina para aplicar o seu método, ser fiel a ele e, consequentemente, você consegue todos os dias se manter consistente. Dessa forma é que a gente consegue dizer que virou uma chave, tá? Então, a disciplina ela é fundamental, principalmente para que você se mantenha focado naquilo que realmente te traz resultados. Então, voltando aqui para o gráfico, observem como esse gatilho ele vai funcionar para a gente. Então, o mercado ele veio aqui nessa região, tá? Nessa região dos 61%, apareceu o gatilho de engolfou. Certamente aqui a gente vai ter um volume forte, tá? Que é o dinheiro inteligente, onde os big players não vão conseguir se esconder. E lá na nossa aula de volume a gente vai conseguir observar isso daqui. E aqui, nesse momento, os players eles injetam dinheiro.
Quando ele injeta dinheiro aqui, aí eu digo, opa, eu já sei que aqui eu tenho um range bem importante. Aqui eu tenho a minha faixa de preço, onde os compradores vão defender, e aqui também eu tenho uma faixa de preço onde os vendedores que estavam aqui, ó, também vão defender. E eu tô exatamente aonde? Aqui, ó, nos 50%. Ou esse mercado ganha para cima, ganha dos vendedores, ou esse mercado vai, no caso aqui, os compradores vão ganhar nessa zona de oferta e vão conseguir elevar os preços, ou os vendedores vão continuar fazendo força e o mercado provavelmente caia. Então, dessa forma a gente vai fazendo essa análise. Aqui, então, a gente começa a observar o quê? O preço foi, né, produziu esse movimento aqui de defesa dos compradores. Novamente o mercado fez o quê? Tentou cair. E olha o que é que acontece. O preço defendeu de novo. Então aqui realmente foi o teste confirmando para mim que aqui eu tenho uma zona forte de compra, tá? E agora eu tenho que esperar o quê? O preço chegar nessa região e ver como os vendedores vão se comportar. Se eles vão deixar os compradores passar e vir tomar as próximas regiões. Então, a gente vai observando esses pontos. E são esses pontos que eu vou marcando no meu gráfico, tá? São exatamente essas marcações no tempo maior. Quando eu saio do gráfico semanal, vou para o meu gráfico diário, certo? E no meu gráfico diário, eu tô aqui, continuo com a minha marcação de Fibonacci. A gente consegue ver, né, a floresta ainda mais por dentro, certo? E aqui, observem, eu já consigo visualizar uma figura gráfica, tá? Eu não gosto muito de utilizar figuras gráficas, mas para quem é mais visual, certo? Isso aqui às vezes ajuda bastante você, né, ter uma segurança a mais no seu trade. Então observe, eu estou numa região de suporte importante, que eu já vi isso lá no meu semanal, e de repente eu começo a ver uma figura de um oco, tá? Que é um ombro, cabeça, ombro invertido, um okoi. E aqui já é uma figura de quê? De acumulação, tá? Que é uma estrutura de Wyckoff. Uma estrutura de Wyckoff onde os big players começam a acumular, né, as suas operações. Para quê? Para conseguirem vender mais caro. Então eles vêm aqui, começam a colocar dinheiro aos poucos. Eles não podem injetar todos os milhões, os bilhões deles de uma vez, porque eles não vão ter quem vá vender para eles. Então eles têm que ir comprando e vendendo aos pouquinhos, porque senão também vai vir um outro player grande e vai estopar aquele player. Então ele não pode dar as caras dele já de primeira. Ele vem aos pouquinhos injetando dinheiro, tá? Então aqui a gente já começa a ver um sinal de acumulação, certo? Então, a partir desse momento, eu agora tenho uma nova Fibo. Percebam que eu tenho a minha Fibo semanal, que já me indica que o mercado está de alta. Então, eu já vejo que o meu mercado é um mercado com probabilidades altistas. Mas isso não significa que eu só vou buscar por compra, tá? Entendam. Isso não quer dizer que eu só vou buscar por compra. Se você realmente quiser ser mais conservador, se você for um swing trade, aí sim você vai esperar o momento exato do preço chegar nesses pontos específicos para que você possa fazer uma compra, para levar o trade por mais dias, né? 2, 3 dias de operação. Mas a gente que está no day trade, a gente vai buscando pontos de confluências mais intraday. E não é porque o mercado está de alta que eu também não vou poder vender, é claro. Tá? Então, quando o preço ele chega nessa região, lá no intraday, eu já sei que aqui eu posso vender. Por quê? Porque aqui é uma resistência avançada no meu tempo maior, no macro que manda, e ele diz que aqui os vendedores não estão dispostos a deixar o preço subir.
E aqui eles vão defender essas regiões. Então, a partir desse momento é que eu vou lá no meu intraday, na micro tendência e busco pontos de confluência para venda. Então, a minha região já está aqui marcada e eu já sei que se o mercado ele passa para cima, tá? Se ele passa para cima dessa região, então, os vendedores saíram do jogo e eles agora vão estar posicionados aqui. Aqui eles vão defender as operações dele. Mas até eu chegar aqui, eu tenho grandes oportunidades de trade, tá? Eu tenho grandes oportunidades de trade. Então, percebam que do lado esquerdo, ó, eu não tenho muita resistência. Aqui é o que a gente chama de vácuo livre. Então, eu tenho um vácuo livre até chegar nesses pontos, se o mercado ganhar. Se o mercado não consegue romper essa estrutura aqui de resistência, o que é que o mercado faz? Ele cai, tá? Até aonde? Até a região de 50% ou de 33% desse último movimento, que foi um movimento de alta dentro do nosso gráfico diário. Sempre eu vou avaliar o meu último movimento que aconteceu. Não me importa muito os que estão acontecendo, ó, como esse daqui. Esse movimento aqui, ele já morreu. Por que ele morreu? Porque eu tenho uma força compradora muito maior que engolfou esse movimento. Então, qual é o meu movimento válido nesse momento? Essa força compradora, tá? Então, eu sei que se o preço chegar aqui, eu quero vender. Se ele rompe isso daqui, eu quero esperar o teste para comprar, para poder vender mais caro aqui em cima. Mas, se ele respeita essa resistência, eu quero vender até aonde? Até a região dos 50% da pernada dele. Se ele perder esses 50%, eu quero que ele teste que ele realmente não tem interesse em subir, que ele vai descer e que uma reversão vai acontecer. Então, eu quero que ele teste aqui nos 50% para baixo e venha buscar as mínimas. Simples assim. Quando você entende a movimentação dos preços, as obrigações que o mercado tem que fazer, você começa a ter um insight de como é que você vai se comportar no mercado da forma correta. Onde você deve se posicionar? Pessoal, as melhores operações, elas sempre vão acontecer nesses pontos de retorno ou nesses pontos de parada, que são os 50%, que são as máximas e as mínimas dos gatilhos, que são esses suportes avançados. Então, se você quiser ser mais conservador, dá apenas uma entrada, no máximo duas. Espere o mercado se desenvolver durante o pregão e ele chegar nessas regiões, porque é aí onde entra a sacada, tá? É onde entra a inteligência do trader. Se a gente ficar o tempo todo querendo comprar e vender aqui dentro dessas regiões, a gente está dentro das regiões de armadilha, onde os players só querem isso, eles querem liquidez para poder ir comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, tá? Mas o grande player, ele não está aqui realmente, ele não está comprando com a mão cheia aqui, ele comprou aqui embaixo, ó. Ele montou o carrinho dele aqui embaixo nesse fundo. Ele comprou bem baratinho aqui. E agora ele quer o quê? Ele quer levar o mercado lá para cima. Só que ele não pode levar em linha reta. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir andando em ondas. Então o preço ele vai andando em ondas. Ele vai subindo, descendo. Subindo, descendo, subindo, descendo, onde eles vão comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Quando chega bem aqui, eles começam a liquidar as ordens deles. E agora, eles vão começar o quê? A enganar as pessoas, fazendo de conta que o preço vai subir, e aí, de repente, o preço começa a cair. E aí, ele começa a estopar aquelas pessoas que entraram na euforia. Opa, eu tô perdendo o bonde, o mercado tá subindo, subindo, subindo e vai sem mim. Ele vai sem você. Ele vai sem você, eu sinto muito. E aí você tem que deixar o bonde passar para esperar esse momento chave. Esse momento chave. Esse momento chave. Espera o preço chegar nessas regiões de suportes e resistências avançadas. Eu não vou me
detalhar muito nesses pontos hoje, porque esse não é o objetivo do nosso vídeo, mas eu vou deixar, né, um próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente como é que a gente vai avaliando esses suportes e resistências avançadas e a lógica por trás de toda a movimentação do preço, ok? Então vamos aqui voltar para o nosso assunto principal, que é o nosso trade do dia 13 de janeiro, e vamos voltar qual vai ser as nossas marcações importantes. Então, percebam que o mercado, ele deixou para mim essas regiões aqui, ó, que já são pontos de resistência avançado, pontos de suporte avançado e pontos de parada de preço. E agora que eu já sei que o mercado tem esses suportes e resistências avançadas do gráfico, né, maior, do tempo maior, eu agora tenho uma outra Fibonacci, que é do gráfico diário. Então, aqui eu já sei que o mercado tem uma máxima do dia anterior, tem uma mínima do dia anterior e tem uma região de 50% do dia anterior. Então, aqui eu quero buscar pontos de confluência para vender, aqui eu quero buscar pontos de confluência para comprar, e ele chegando aqui nos 50%, eu também quero buscar pontos de confluência para comprar. Pensando em quê? Pensando na teoria de Dow, o que ele diz? Eu tenho uma onda 1 de impulsão, uma onda 2 de retração e uma onda 3 na mesma proporção de impulsão. Então, é dessa forma que eu vou analisando o meu gráfico, tá? Então, eu já sei onde está o meu ponto de compra, o meu ponto de venda. Ok, marcado o gráfico, nós vamos agora para o nosso operacional na prática. Então, vamos lá. Então, quando eu desço o meu gráfico para o tempo de 60 minutos, aí eu já estou descendo para um tempo mais intraday, tá? Eu saio lá do meu tempo diário, que é o meu tempo analítico, venho aqui para os 60 minutos, que também é um tempo analítico, mais próximo da minha realidade. E aqui no 60 minutos, perdão, o que é que eu vou avaliar? Bom, eu estou vendo aqui já que o mercado ele vem numa tendência altista. E a nossa média de 20 períodos também confirma isso para a gente, porque ela é uma média de tendência dinâmica. Então, ela confirma para mim que o mercado ainda está no movimento de alta. Além disso, nós temos a nossa média de 200 períodos que está aqui, que também é um suporte macro, tá? Então, essas duas confluências já mostram para mim que a gente ainda está no movimento de alta. Quando eu adentro mais esse gráfico, o que é que eu observo? Que nos 60 minutos, o mercado ele já começou a consolidar. Então, quando ele chegou aqui nessas regiões, ó, essa região preta e essas regiões rosas, elas são as minhas marcações no tempo macro, de suportes e resistências avançados. E aqui, o que é que eu observo? Que o mercado, quando ele chegou nessas regiões, ele não deixa o preço avançar. Então, ele foi uma vez, falhou, o mercado caiu e encontrou esse suporte. Ele subiu de novo, chegou nessa região, mercado falhou, não conseguiu romper para cima, e aí ele cai novamente. Só que ele caiu para essa região aqui, ó, dos 50% dessa última pernadinha aqui de alta. Então, o que é que eu quero ver nesse gráfico? Indo mais para o meu intraday, eu quero encontrar pontos de confluência para minhas tomadas de decisão. Então, o que foi que eu falei para vocês? Aqui em cima eu quero vender, desde que ele respeite essa região de resistência, tá? Aqui eu quero comprar, por quê? Porque o meu último movimento fluido foi essa altazinha aqui. Então, essa alta aqui, ela nada mais é do que um candle de força compradora. Então, ó, vejam isso daqui como uma força como um todo. Aqui eu tenho uma barra verde, aqui eu tenho uma outra barra verde elefante. Então, quando o mercado chega nessas regiões, eu tenho uma pressão compradora muito grande. Só que o que é que acontece? Como é que eu tenho uma pressão compradora grande, de certa forma,
Deixa eu pegar aqui a setinha. De certa forma, quando ele chega nessa região, o que é que acontece com o volume? Cai. Nossa, que estranho. Como é que eu quero subir com a barra elefante compradora e quando o mercado chega aqui, ele não tem volume? Peraí, tem algo estranho aí. E é aí onde entra a sacada da gente, tá? Então eu já sei que essa região aqui de cima é uma grande resistência, certo? Então será que esse preço, quando chegar aqui nessa região de 50%, ele realmente vai querer subir? Porque ele já tentou uma vez, tentou duas. Então, peraí, a gente vai avaliar essa força compradora, se ela realmente tem potência para querer romper essa resistência, certo? Então, eu já sei que aqui eu vou encontrar um ponto de confluência para compra, até porque eu ainda estou sobre a minha média de 20 períodos. Então, nunca se opera contra uma média, tá? Nunca opere contra uma média. Deixa o preço passar dela, para que você possa encontrar um ponto de confluência mais objetivo. Então, peraí, o preço chegou aqui, tem essa resistência forte, beleza. Tá, ele tentou subir uma vez, não conseguiu, duas vezes não conseguiu, mas pode ser que ele faça a terceira tentativa. Então, quando ele chegar aqui, eu quero ver se ele vai respeitar essa linha de tendência, se ele vai respeitar esse suporte macro e vai querer subir de novo, tá? E aí, onde entra a micro tendência, que aí a gente vai para o tempo menor para encontrar esses pontos de confluência. Mas se o mercado não quer dar continuidade a esse movimento de alta, então eu já tenho esse 50% dessa FIBO aqui, ó, menor, certo? Então chegou aqui, eu quero ver uma falha nessa região para o mercado subir. Se ele não falhar, se ele romper, beleza, rompeu, há uma grande probabilidade desse mercado inverter aqui, começar a reverter essa frequência de alta anterior e vir buscar esses pontos de mínimas, tá? Sempre que o mercado ultrapassa a região dos 50%, ele já enfraquece a última tendência, que era essa tendência de alta. Então, esse mercado, ele realmente começou a reverter. Ele já mostra uma pressão vendedora, se for o caso, tá? E é isso que a gente vai avaliar lá no nosso tempo de 2 minutos. Eu tenho uma outra tela aqui do meu lado esquerdo, onde eu vou avaliando outros tempos macros, exatamente para ir confluindo esses pontos de confluência. Então, bora lá para o nosso gráfico de 2 minutos e soltar o play aqui. Vamos observar aqui, ó. Ativo está em leilão, preço de abertura provavelmente nessa região de 112.800. E aí a gente vem aqui no gráfico e vamos procurar essa região. Ele abre naquela faixa de preço e olha o que é que a gente tem nessa faixa de preço. A gente tem as nossas marcações, tá, do tempo macro, onde ele fala que aqui nós temos pontos de resistências, tá? Então, quando a gente olha aqui para o nosso lado esquerdo, eu vou até dar uma pause aqui no vídeo para vocês observarem. A gente passa aqui novamente a nossa FIBO, na máxima e na mínima do dia anterior, e olha onde o preço está trabalhando. O preço está trabalhando abaixo da região dos 50%, já está trabalhando abaixo da nossa média de 200, que é o nosso tempo macro. O tempo macro está dizendo para a gente, ó, esse gráfico tem uma grande probabilidade de buscar mínimas, tá? Existe uma força, uma pressão vendedora maior. Então, o que é que eu estou olhando? Eu já sei que existe uma grande probabilidade, se o preço ele já corrigiu mais do que 50%, aí existe uma grande probabilidade desse preço continuar caindo. Mas para isso ele precisa perder a região aqui, ó, dos 62% de FIBO, para ele mostrar que o mercado realmente reverteu, tá?
Mas se ele começa a trabalhar em cima das minhas regiões aqui, de 50% para cima, em cima das médias, aí ele mostra para mim que ele vai fazer a teoria de Dow, né? Que é a onda 1, a onda 2 e a impulsão novamente, projeção para cima de onda 3. Mas caso ele não faça isso, o que a gente vai ter? Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que foi frustrada e o mercado começa a buscar pontos abaixo, tá? Então é isso que a gente vai começar a buscar no nosso tempo menor, essas microconfluências. Voltando aqui, vou dar o play novamente e vamos observar como o mercado vai se comportar nessa região. Ah, tem um outro detalhe. Aqui eu também tenho uma nova Fibo, tá? Então, eu tenho uma Fibo de quê? Do dia. Eu já sei que o mercado criou aqui, ó, essa mínima. E agora eu tenho a minha máximazinha aqui, ó, do candle do dia anterior. Então, isso aqui para mim forma o quê? Forma essa força aqui, ó. O gap de baixa nada mais é do que um candle de força. Nesse caso aqui, ele é um candle vendedor, certo? Por isso que eu tenho uma nova Fibo. Por quê? Porque se o mercado respeitar os 50% dessa Fibo, que também, teoricamente, vai estar respeitando os 50% do macro, entenda que aqui eu tenho pontos de resistência. Ele joga o poder dele aqui para o lado direito. Então, ele não vai deixar esse preço subir rapidamente, tá? Então, pode ser que o preço aqui respeite essa região para depois ele dar continuidade a esse movimento de queda, certo? Caso isso não aconteça, a gente já vai ver o quê? A gente já vai ver um movimento oposto, que seria uma força compradora agindo aqui. E aqui a gente teria um candle de força compradora, onde ele vai ter que engolfar tudo isso daqui para poder subir, tá? Então, sempre usem esse conceito, certo? O gap, ele também é um candle de força, seja ele vendedor ou comprador. Nesse caso aqui, como for um gap de baixa, nós temos o candle vendedor. Então, voltando aqui para o replay, vamos aguardar. Observem o que o mercado está fazendo. Ele tanto está respeitando os 50% da tendência anterior macro, do dia anterior, como ele também não está conseguindo ultrapassar essas linhas aqui de resistência e os 50% do gap, ok? Então, isso já vai mostrando para a gente o quê? Que existe uma pressão vendedora aqui muito grande. O que é que eu quero ver? Agora, eu quero ver se o candle 3 que vai nascer vai dar continuidade a esse movimento de alta. E para isso, eu tenho que aguardar os fechamentos, tá? Só com 1 ou 2 candles eu não tenho ainda nenhuma informação concreta. Eu preciso de 3 a 4 candles, 5 candles, para a gente começar a ver qual realmente é a intenção desse mercado. Então, observem, continue observando. Esse preço aqui, ó, o 3, se ele realmente for dar continuidade a esse movimento de alta, ele precisa fechar acima da máxima do 1 e ainda fechar acima dessas regiões aqui de 50%. Mas olha o pavio. O pavio quer dizer que esse candle está mais vendedor do que comprador. Se esse candle 3 fechar abaixo da abertura aqui, ó, do meu candle 1, eu vou vender. Eu vou entrar apenas com um contrato que é para mostrar para vocês que é possível fazer dinheiro com apenas um contrato. Eu fico um pouco mais alavancada, porque meu stop realmente fica técnico, um pouco mais caro, mas vocês vão observar a questão do risco-retorno. A vantagem, tá?
Então, observe que o preço 3, ele não está conseguindo fechar. E aí, ele já começa, ó, a romper, tá? O candle 1. Mas, sempre tenham a paciência de aguardar a sua entrada próximo ao fechamento do candle, certo? Enquanto esse candle é um candle de 2 minutos, enquanto ele ainda está com 1 minuto, ele pode ainda querer subir e aí você leva um stop à toa. Então, aguarda os 10 segundinhos, 20 segundinhos finais desse candle para ele realmente mostrar se o fechamento dele vai ser em cima do candle 1 ou abaixo do candle 1. Aqui a gente ainda está numa zona, de certa forma, do candle do dia compradora, tá? Então, aqui a gente está numa zona vendedora maior do dia anterior, mas estamos com uma briga entre os compradores do dia e os vendedores do dia anterior. Se esse candle falha, eu já entro vendida. Faltam 50 segundos, eu vou aguardar pelo fechamento dele. Trinta segundos. 20 segundos. 15 segundos. Então, observem. Olha o fechamento. Vendi, tá, pessoal? Vendi. Onde está a minha proteção? Ela tá 300 pontos porque eu já tenho uma estratégia, tá? Mas eu vou aproximar um pouco mais e vou deixar aqui próximo à máxima do dia. Uns tiquezinhos a mais, tá? 200 pontinhos. E onde está o meu retorno? Bom, sabendo que o preço pode vir buscar, vou tirar aqui o zoom e vou mostrar aqui para vocês, ó. Que essas regiões aqui de fundo, tá? Ó, são as minhas regiões que eu marquei para trás no meu gráfico maior, são os meus alvos. Então, se eu perder, eu perco 200 pontos, mas se eu ganhar, eu ganho 400. Então, 2 para 1, certo? Bom, então, entendendo o que aconteceu, aqui a gente tinha já uma zona de resistência, tínhamos aqui a resistências dos 50%, confluindo macro com micro, do gap do dia. Tínhamos aqui um suporte do tempo maior que vira uma resistência, tá? E o preço começa a fluir, certo? Tudo isso porque você tem que ter paciência e começar a ter a leitura do preço. Então, se o mercado ele fechou, ó, observem que ele fechou abaixo do candle 1, o candle 4, e aqui foi o meu ponto de entrada, tá? Ele ainda pegou um delayzinho, mas foi o nosso ponto de entrada, certo? Agora eu já sei que se eu quiser uma meta fixa, eu vou ter que sair aqui na mínima do candle 1, tá, pessoal? Por quê? Porque sempre que ele encontra um suporte, ele tende a voltar para corrigir. Se você quer ser mais conservador, pegar mais tendência, aí você realmente vai ter que deixar o preço caminhar, ter um espaço. Eu vou dar um pouquinho mais de acelerada aqui no player. Ó. Perceba que o mercado vai, testa para cima, tá? Testou para cima esse suporte que virou uma resistência.
e não consegue avançar. Isso mostra que essa força, essa pressão vendedora ainda está no jogo. Quem quiser sair, sai aqui, ó, na mínima do dia, já pega sua meta fixa, que dá quanto? 160 pontinhos aproximadamente, tá? Ó, o que é que o mercado faz? Ó, ele tenta novamente testar essa última região aqui, ó, desse gatilho 4. E pode vir testar de novo a máxima do dia. Observem a nossa média, tá? Então, observe o que é que o preço fez. Ó, a gente tinha essa FIBO e ele novamente segurou aqui na nossa região de 50%. A gente quer o quê? Uma falha, tá? Uma falha. Vamos ver. A nossa média está começando a inclinar para baixo, mas isso ainda não quer dizer nada. O preço ainda está em formação, a gente ainda precisa de 20 velas para poder ter uma média mais ponderada. Pessoal, como o meu stop era de 300 pontos, eu vou puxar mais um pouquinho, tá? Porque eu já tenho esse stop, eu já consigo aceitar 300 pontos, tá certo? Então, assim, eu tô só ajustando, por quê? Porque eu não quero levar uma violinada à toa. Eu sei que o preço pode vir novamente testar aqui a máxima do dia, até a retração aqui de 61, e ele pode respeitar, tá? Então, eu não quero sair desse trade, porque eu sei que ele tem ainda uma grande potencialização de ganhos. Ó, veja que o mercado ele vai fazendo isso, ele vai buscando liquidez. Olha o nosso livro visual aqui do lado. Aqui tem um monte de gente querendo comprar, tá? Então, enquanto tem gente querendo comprar, o mercado ele vai buscando a liquidez. Ele sobe, tá? Para depois cair. Observem agora esse candle de força vendedora, nossa barra elefante do dia. Além dessa daqui, que também é uma barra elefante vendedora, nós temos a segunda barra elefante vendedora. E olha o volume dela. Observem o volume dessa barra e o volume dessa barra. Ai, perdão. Deixa eu botar a seta. Aqui. Observem o volume dessas barras, tá? Ah, eu já vou puxar aqui o meu trail stop, já não quero mais perder. Pessoal, o mercado, ele vai trabalhando dentro dessas regiões e ele precisa de espaço. Se eu já puxar o meu trail stop aqui para o break-even, que é o 0 a 0 do dia, eu corro uma grande chance de ser tirada do jogo. E aí eu vou ter que dar uma nova entrada, tá? E nessa nova entrada eu já vou ficar com um preço de entrada mais caro. Então, não é esse meu objetivo, certo? Então, eu quero que ele realmente, ó, se ele fechar abaixo da mínima do 1, aí sim, ó, já vou aqui, puxo o meu stop pro break-even, tá 5 pontinhos aqui positivo, certo? Por quê? Porque se ele realmente não quiser dar continuidade a esse movimento de alta, ele vai começar a voltar, e aí esses candles de força aqui vendedor, ó, não vão validar a minha operação. Mas observe como o preço vai derretendo. Porque ele tentou e não conseguiu, respeitou as fibos, ó. Respeitou as regiões de 50% do macro que manda, a micro do dia. E olha só, já estamos aí com quase 300 pontinhos. Certo? Vou botar aqui só mais um pouquinho nessa barrazinha aqui, ó, desse gatilho. E vou deixar, tá? E vou deixar o preço caminhar, por quê? Porque eu sei que ele tem, ó, grande probabilidade de vir buscar esse alvo aqui. Esse alvo aqui é o nosso pivot point,
certo? É o nosso primeiro alvo desse pivô. Como é que a gente vai avaliar esses pivôs? Vamos aqui para o tempo de 15 minutos. Eu tenho aqui na minha outra tela, por isso que eu vou avaliando todos os riscos, tá, pessoal? Eu vou avaliando tudo. Então, vamos aqui, ó. Vamos puxar aqui a nossa fibo de projeção de alvo. Pego aqui o meu imã. Vou pegar aqui a minha última perna do dia anterior. Máxima, mínima. Puxei aqui. Ele atingiu o alvo de 100%, certo? Pode ser que o mercado queira voltar daqui, porque ele também vai encontrar esse gatilho aqui, ó, que é uma região de suporte macro, mas ele ainda tem alvo aqui embaixo, certo? Mas se a gente for puxar a projeção do dia, eu tenho essa máxima, a mínima no candle 1 do dia e novamente aqui o topo. E vejam as confluências, ó. 100% conflui exatamente com o suporte marcado no tempo macro e o 161 suporte também do tempo macro, que é desse gatilho aqui, ó. Certo? Então, pessoal, há uma grande probabilidade do mercado vir buscar esse gatilho aqui, 161. É isso que a gente vai tentar buscar, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico de 2 minutos e vamos avaliando aqui essa posição. Vou tirar aqui a minha fibo só para não ficar com muitas linhas. Vou tirar essa fibo do dia. Olha a nossa média. Estamos a favor de quem? Também nunca operem contra a VWAP, que é a média dos big players. Nunca operem contra o ajuste diário. Então, se você está com a ação do preço trabalhando abaixo do ajuste, abaixo da VWAP, há uma forte tendência baixista. E além das médias, né? Da média também de 20. Então, tudo está confluindo para que esse mercado vai cair. Foi isso que eu fui avaliando lá no dia de ontem. Certo? Eu também vou avaliando se eu tenho médias que possam interferir o preço andar aqui no tempo macro, nas minhas outras telas. Mas o que eu sei é que na região dos 112.300, que é essa que está marcada, a gente tem um possível alvo, certo? Outro detalhe, o mercado, ele tem uma grande probabilidade de dar continuidade nesse primeiro movimento. Geralmente, esse primeiro pullbackzinho que ele tem, ele não causa uma reversão da tendência anterior. Qual é a tendência anterior? Esse movimento de baixa. Então, aqui a gente tem um movimento de baixa, tá? A gente tem um candle de força vendedora, uma pressão vendedora. Então, a probabilidade é que o mercado dê continuidade a esse movimento. Observem como o volume vai se comportando, né? Ó, candle vendedor, candle vendedor, candle de continuidade vendedora. Então, vão observando essas confluências também. O que foi que o mercado fez? Ele rompeu a região dos 61%, ó, da Fibo macro. Já está trabalhando abaixo dos 50% desse último fundo aqui do dia anterior. O que é que a gente quer ver? A continuidade. Então, o mercado ele está trabalhando o quê? Abaixo dessa região, tá? No seu terço inferior, o que mostra uma força, uma pressão vendedora muito grande aí, tá? Já estamos aí com 370 pontinhos. Se eu já quisesse bater minha meta aqui, eu já poderia bater, sem dúvidas, mas eu sei que ele tem um alvo ainda aqui, tá? E as chances dele atingir esse alvo é muito maior. Então, se eu quero ser mais conservadora, eu arrisquei ali 250 pontinhos de stop e já estou ganhando 350 pontos. Então, já estou na vantagem, tá? 400 pontinhos aí na mão. Quem quiser sair, sai.
pega a sua meta fixa, mas o que é que eu estou olhando? Olhem aqui para o seu lado esquerdo. Eu não tenho bloqueios, tá? Eu não tenho nada que bloqueie a minha ida. Então, isso mostra para mim que eu tenho um vácuo livre para atingir esse alvo. Ah, Renata, mas eu já estou muito longe da média. Não tem o conceito que diz que longe da média volta à média? Sim, existe esse conceito. Mas ele só volta à média quando ele atinge o seu alvo. Pelo menos o alvo, tá? Então, o primeiro alvo do pivô está aqui, na região dos 111.900. Vamos ver. Lá também é a média de 200 no nosso gráfico de 10 minutos. Nosso gráfico de 60 minutos ainda sugere a queda. Se esse candle consegue, ó, olha a força desse candle, ó o volume, tá? Então, olha a probabilidade. Vamos puxar mais aqui o nosso trailing stop, vamos puxar aqui para mais esse topinho aqui, ó, 200 pontinhos, tá? 200 pontinhos. Vamos tentar aí, ó, porque o mercado pode simplesmente agora tentar corrigir aqui nessa região. Mas vejam que o mercado está forte, está respeitando, né? A força vendedora está com muita pressão. Olha a probabilidade de gain. Pessoal, aqui é paciência, tá? Ah, eu já podia ficar nervosa e querer fechar. Ótimo, já tá ganhando, já a sua meta são 100 pontos, são 150, 200, 300, não importa, certo? Desde que você aplique o seu método do início ao fim. Se eu me propus a ter um stop de 300 pontos, eu sei que eu posso ganhar 600. Veja, o meu stop de 300 e eu já estou com 650 pontos. Então, eu já estou no meu risco-retorno super vantajoso. Tá? Eu ganhei 2 vezes mais o meu risco, certo? Vamos ver aí, ele pegar a gente aí, ó, no alvo, 700 pontinhos já aí na mão, tá? Então é isso. Quando você confia no seu método, você tem uma leitura do contexto, você sabe como o preço se movimenta, a lógica por trás desse jogo, tá? Você consegue tirar vantagem e você consegue evoluir no seu trade. Já estamos aí com 700 pontinhos. 700 pontinhos na mão. Já vou puxar mais o meu trailing stop aqui para a última região de resistência, né? Com suporte rompido, vira resistência. Já tá tocando aqui na minha média dos 10 minutos, tá? Vou fechar aí. Vamos atingir o alvo? Vamos ver se atinge? Vamos ver? Atingiu o nosso alvo do Pivot Point. É isso aí, pessoal. 795 pontinhos atingidos com muita tranquilidade, paciência, confiando no seu método. Então, pessoal, com esse resultado, são R$ 159, quase 800 pontos com apenas um contrato. Me diga se não vale a pena entrar no mercado financeiro e operar de forma consistente e menos alavancado. Então é isso que eu queria passar para vocês, que é possível sim fazer uma grana com apenas um mini contrato. Quando você domina a técnica, você acredita no potencial da sua metodologia, você consegue fazer bons trades e sair no risco-retorno. Então não precisa ter medo, apenas confiar no que você está fazendo. Se você não confia, é porque certamente você ainda não tem todos os conceitos válidos na sua mente, tá? Então veja que eu fui unindo vários conceitos para contextualizar a minha entrada. Não foi feito de forma aleatória, não foi por achismo, adivinhação, não. Foi tudo contextualizado, cada conceito no seu quadrado e juntos eles formam o contexto. E é isso que eu utilizo na minha metodologia. Se você quer aprender comigo, me adiciona lá no Instagram, adiciona o nosso grupo do Telegram e vem junto. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Ajuda o nosso canal aí a crescer e eu poder trazer mais dicas valiosas como essa. Tá bom? Então, tchau. Até o próximo vídeo.